Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo de Física. Pessoal, vamos retomar nossa aula de corrente elétrica, né? Fazendo mais alguns exercícios, como eu havia prometido. Bom, vamos analisar agora a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte, ó, uma corrente elétrica de intensidade 1 ampere, ela atravessa durante 1 segundo, né, uma secção reta de um condutor metálico. Pergunta: quantos elétrons neste intervalo de tempo atravessam a secção do condutor, né, a seção do condutor? Então observe, agora ele me deu a corrente elétrica, ele diz que uma corrente de 1 ampere atravessa durante 1 segundo, uma secção reta de um condutor metálico. Tá vendo? Então, uma corrente de 1 ampere atravessa a secção reta de um condutor em 1 segundo. Ele quer saber o número de elétrons que passa pelo condutor. Aí ele me deu a carga do elétron, né? Me deu a carga elementar. Bom, agora ele quer o número de elétrons. Pessoal, definição. Vamos lá. A intensidade de corrente elétrica, né, no condutor é igual à quantidade de carga que passa pelo condutor dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu tenho a intensidade de corrente elétrica é igual à quantidade de carga, N vezes E, dividido por ΔT. Né? Bom, ele diz que a corrente que passa pelo condutor, 1 ampere. Corrente é 1 ampere. Intervalo de tempo, 1 segundo. Me deu a carga do elétron. Me deu a corrente, me deu carga do elétron, me deu o tempo e pediu N, o número de elétrons. Continha. Corrente, 1 ampere, substituo. Carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo, 1 segundo. Passo 1 multiplicando, ó, 1 vezes 1 vai dar 1. Aí vai ficar N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Vai ficar 1 dividido por 1,6. Se você pegar a sua calculadora, você vai descobrir que 1 dividido por 1,6, porque 1,6 está multiplicando N e passa dividindo. 1 dividido por 1,6 vai dar 0,6625. Né? O 10 a menos 19 no denominador passa para o numerador 10 elevado a 19. Vai ficar 0,6625. Né? Só que numa prova não vai aparecer 0,6625. Né? Ele vai expressar o resultado em notação científica. Ou seja, o número que multiplica a potência de 10 tem que estar entre 1 e 10. 0,6625 é o mesmo que eu ter 6,25 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 10 a 19 vai dar 10 elevado a 18. De novo, 10 elevado a menos 1, que multiplica 10 elevado a 19, o que eu faço? Repito a base, que é 10, somos expoentes. 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 19, 10 elevado a 18. Né? Então, o número de elétrons que passa pelo condutor, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Beleza? Vamos para a próxima questão, a questão do Enem. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, ele resolve desmontar sua lanterna, utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas. Faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Aqui, ó, aqui ele tem um fio condutor de eletricidade com as extremidades descascadas. Ó. Ele liga essa extremidade ao polo negativo do fio, aqui, ó, da pilha, melhor dizendo, ó. Tá vendo? Aí o polo negativo da pilha, ele é conectado aqui, ó, à rosca metálica, tá vendo? Da lâmpada. Então ele conectou o polo negativo à rosca metálica através do fio. E o polo positivo da pilha, que está aqui em cima, ele conectou a base metálica. Ó. Ele colocou a base da lâmpada, conectou a base ao polo positivo. Aí vai ele, vamos ver a pergunta. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? Em quais situações ela vai acender? Pessoal, na situação número 1, certamente ela vai acender. Vide o problema anterior. Por quê?
ele conectou o polo negativo da bateria, tá vendo? Por meio do fio, à rosca metálica. E conectou a base metálica ao polo positivo. Aqui ele fechou o circuito. Aqui a lâmpada acende. Nesse desenho número 2, ele deixou claro que ele não conectou, ele não conectou a base ao polo negativo, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, o fio metálico, ele está fora da base negativa, né? Então essa lâmpada não vai acender. Aqui na situação número 3, ela pode acender. Por quê? Porque ele colocou a base metálica, a base da lâmpada, a base, né? Conectou ao polo positivo a base. E o polo negativo aqui da bateria, ele conectou a rosca metálica. Aqui a lâmpada pode acender. Aqui não, porque a base não está conectada a um dos polos, base metálica. Aqui, a base metálica está conectada ao polo positivo, mas o polo negativo está ligado à campanula de vidro, também não vai acender. No caso 1, no caso 3, ela acende. Aqui, o que ele fez? Ele conectou, pelo que ele está mostrando aqui no desenho, esse desenho número 6, a impressão que dá... no desenho número 6, o que ele fez? Ele não conectou, ele conectou o polo negativo à rosca metálica. A rosca. Mas não conectou a base ao polo positivo, né? Já aqui, olha o que ele me faz, ó. Olha, ele está tentando te enganar na prova do Enem. Aqui, ele liga o polo negativo da pilha, da bateria, ó, o polo negativo, à base metálica, ó. Ele liga o polo negativo à base metálica, tá vendo? E a rosca metálica ao polo positivo da pilha, ó. Tá vendo? Ó, de novo. A rosca metálica ao polo positivo. E a base metálica é conectada ao polo negativo. Aqui a lâmpada acende. Ó. Então ela acende nos casos 1, 3 e 7. Olha lá. 1, 3 e 7. Opção correta, letra D, na prova do Enem. Olha lá. Ó. Resolução. Para a lâmpada acender, liga-se um terminal da lâmpada. Por exemplo, a rosca metálica a um dos polos da pilha, e o outro, a base metálica, ao outro polo. Assim, nos casos 1, 3 e 7, são as ligações em que a lâmpada acende, viu? Tranquilo. Bom, e mais um caso bem rápido, só para a gente treinar aqui, tá, pessoal, rapidinho, né? Mais um caso bem rápido aqui, ó. Questão número 6, que diz assim, ó, uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos. Cuidado, por efeito de uma corrente de 2 amperes. Muito cuidado, pessoal. Ele me deu a corrente em ampere, ele está me dando a corrente no circuito em ampere, mas está me dando o tempo em minuto, e que é a carga total em coulomb. Cuidado, pessoal, muito cuidado. Se o problema fornece para a gente a corrente em ampere, o tempo tem que ser expresso em segundos. Ele quer a quantidade de carga que passou pela lâmpada. Definição direta, ó. Me deu a corrente, me deu intervalo de tempo em que a lâmpada ficou conectada à bateria, e que é a quantidade de carga que a corrente transportou. Beleza? Olha lá, direto. Intensidade de corrente, quantidade de carga que passa no condutor no intervalo de tempo. Corrente elétrica no condutor, 2 amperes. Quantidade de carga que eu quero calcular, intervalo de tempo, 5 minutos. Pessoal, tem que passar para segundo. 1 minuto são 60 segundos. Né? Então, 5 minutos são 300 segundos. Né? 5 vezes 60, 300 segundos. Nesse? Aí eu venho aqui, ó, 300 vezes 2, 300 vezes 2, 600. Então, a quantidade de carga que passou pelo condutor, pela lâmpada, 600 coulomb. Viu? Olha lá, opção correta, letra E. Tranquilo? Né? Letra E. Bom, e a questão número 7. Né? Aqui eu repeti 6, 6, mas é a 7. Ó, um fio metálico ele é percorrido por uma corrente, de novo, ó, ele me deu a corrente, 16 amperes. A carga elétrica do elétron, aí ele me deu a carga do elétron, tem módulo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Pergunta, qual é o número de elétrons que passa por segundo pela secção transversal do fio? Viu? Ele quer o número de elétrons que passa pelo fio.
me deu a corrente, me deu a carga do elétron, e que é o número de elétrons que passa por segundo, ou seja, em 1 segundo. De novo, pessoal, manipulação de álgebra. Ó, corrente, intensidade de corrente no fio, intensidade de corrente é igual quantidade de carga. Como é que eu calculo a quantidade de carga? N vezes E, que é N, o número de elétrons que passa pelo fio, dividido pelo intervalo de tempo. A corrente ele me deu 16 amperes, substitui, I igual a 16. O E ele me deu 1,6 vezes 10 a menos 19 por segundo. Tempo é 1 segundo. Multiplicando cruzado, vai ficar 1 vezes 16. 16 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa esse termo dividindo. Pessoal, 16 dividido por 1,6, tá vendo? 16 dividido por 1,6 vai dar 10, né? Vai ficar 10 dividido por 10 a menos 19. Pessoal, potência com expoente negativo, ó, 10 elevado a menos 19. Quando o expoente negativo está no denominador, quando eu passo o expoente para o numerador, ele fica positivo. Então vai ficar 10 que multiplica 10 a 19. Multiplicação de potências com a mesma base. 10 vezes 10 a 19. Repito a base que é 10. Somos expoentes. 1 mais 19 vai dar 10 elevado a 20 elétrons. Opção correta, letra E. Legal, pessoal? Na próxima aula, a gente volta falando das propriedades ou da propriedade do gráfico da corrente e evolução do tempo. Legal? Até a próxima, pessoal!